Fala galera, Sistema Escritor, sem mais delongas, pega aí a tua caneta, pega aí teu lápis e vem comigo! Fala galera, mais uma aula aqui no meu canal, o canal Biolo Dúvidas, e hoje uma aula sobre Sistema Escritor, porque pode crer, vai estar perguntando isso na sua prova. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte, que os animais eles têm a necessidade de manter equilibrado dentro do corpo dele a concentração de água, a concentração de sais minerais. E Patrick, eu não sabia disso. Sim, os animais, sejam eles animais invertebrados, sejam eles animais vertebrados, todo e qualquer animal ele vai ter o seu metabolismo. Então é necessário que exista uma concentração ideal de água, de sais minerais, de matéria orgânica dentro do corpo desse organismo para poder ele ter um bom metabolismo. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba quando se fala em excreção, a gente não vai aqui só tratar da excreção humana inicialmente, mas quando se fala em excreção em si, porque a excreção a gente pode dizer que é a liberação ou a eliminação de um composto que o corpo naquele momento não precisa. Para que aconteça essa excreção, é preciso que o corpo do organismo ele tenha um sistema preparado para tal finalidade. Mas quando se fala em excreção, um nomezinho bacana que aparece é o nomezinho chamado de osmorregulação. Esse nome, se caso você se depare com ele em uma prova, o nomezinho osmorregulação, praticamente ele sempre está ligado à questão de excreção. Porque a osmorregulação é a concentração, como o próprio nome diz, a concentração de água é um nome que se dá para definir a concentração de água e de sais dentro daquele organismo. Um outro nomezinho bastante interessante que você também escuta e lê muitas vezes quando está estudando o sistema escritor é o nome homeostase. Homeostase também, na faculdade eu tive esse privilégio da professora ser muito boa e ela me ensinou essa palavra, que homeostase é equilíbrio. Então, quando o corpo está com uma concentração legal de água, uma concentração legal de sais, é porque o corpo ele está em homeostase. Caso não esteja em equilíbrio, então o corpo ele sai da homeostase. Então, a excreção ela vai ser importante porque ela vai estar mantendo a homeostase em nosso corpo. Beleza. Qual é a segunda coisa que você tem que saber depois de saber um pouquinho sobre esses nomes? Patrick, por que é que eu faço excreção? Você vai fazer a excreção para liberar do seu corpo aquele componente que naquele momento ele é tóxico para você, você não precisa dele, mas cuidado. Não é apenas os rins que trabalham na questão da excreção. Não vamos aqui esquecer do pulmão, que vai justamente aí estar liberando dióxido de carbono, e também o fígado, que também vai ser importante. O fígado, que é um órgão aí que tem milhões de funções, mas uma função legal do fígado, pessoal, é justamente um processo de produção da ureia. E esse processo de produção da ureia acontece no fígado. Ah, achava que era nos rins. Não, os rins eles vão eliminar, mas a produção da ureia, a conversão de amônia em ureia acontece nos rins. Mas calma, então fígado e pulmão também estão ligados à excreção. Mas quando se trata de sistema excretor ao que compete rins, existe um componente que você deve lembrar: aminoácidos. Gente, aminoácidos e nucleotídeos são compostos nitrogenados, ou seja, compostos que têm nitrogênio em sua composição. Quando acontece a metabolização do aminoácido e do nucleotídeo, grande parte aí desses compostos eles vão ser, no caso os que não vão ser utilizados, grande parte desses compostos que não vão ser utilizados acabam sendo transformados em outros compostos, como a amônia. Também tem os cetoácidos. Mas a amônia é um principal composto nitrogenado proveniente aí dos aminoácidos ou do nucleotídeo. Se eu estivesse aqui falando de planta, a planta ela também faz isso, só que ela acaba utilizando esses compostos nitrogenados para produzir também as suas proteínas.
ou também para pegar o cetoácido e utilizar ele no processo de respiração celular. Nós não temos enzimas que faz isso. Então o que acontece? Esses compostos aqui, quando eles se transformam em amônia, a amônia é um componente tóxico. Meu corpo tem que eliminar a amônia. E essa amônia ela acaba se aglomerando aí dentro da minha célula, dentro do meu corpo, e isso não é legal. Então o principal componente formado a partir dos aminoácidos e dos nucleotídeos é a amônia. E é um componente tóxico que o corpo do animal ele precisa ser eliminado. Esse composto tem que ser eliminado. Aí entra aqui uma coisinha bacana que eu quero que você saiba. O animal ele pode liberar diretamente a amônia. A amônia é um composto que precisa de muita água para poder ele ser dissolvido. Logo, o organismo que ele vai ter a capacidade de liberar amônia é um organismo que supostamente está em contato diretamente com a água. No caso, os peixes e vários invertebrados. Então, os animais que liberam diretamente amônia são animais chamados de amoniotélicos. Beleza? Animais que não liberam a amônia, mas pegam essa amônia e convertem em outro composto para poder esse composto, quando for eliminado, não perder tanta água ao corpo do organismo. Então essa amônia ela pode ser convertida para que o animal não perca tanta água para poder eliminar esse composto nitrogenado. Alguns animais transformam a amônia em o que chamamos de ácido úrico. Eita, Patrick, esse nome eu conheço, o ácido úrico. Beleza. Os animais que liberam ácido úrico são os animais chamados de uricotélicos. Beleza? As aves são animais uricotélicos. Os répteis também são animais uricotélicos. No nosso caso, a gente não vai liberar nem a amônia e nem a ureia, ou melhor, o ácido úrico. A gente vai liberar a ureia. No caso, nós somos animais ureotélicos, porque temos a capacidade de transformar a amônia em ureia. Então, tanto eu como você, na nossa urina, ela vai estar lá rica em ureia, que é um principal composto nitrogenado proveniente aí da amônia. E a ureia, diga-se de passagem, não vai necessitar de tanta água para poder ser dissolvida, para poder ser eliminada. Mas lembra só de uma coisa que eu quero que você saiba. Na verdade, os animais podem liberar os três compostos, tá bom? Tanto a amônia, tanto o ácido úrico, tanto a amônia. Agora, o que muda é justamente isso. O animal ele vai liberar uma substância, ele vai liberar, tipo assim, das três, ele vai liberar sempre aquela com mais predominância. Beleza? Então assim, eu não quero que você se limite a tipo, animais amoniotéricos só vão liberar amônia. Não. Pode também liberar ácido úrico e a amônia. Animais uricotéricos que vão liberar ácido úrico também podem estar eliminando a amônia e também pode estar eliminando a ureia. Do mesmo jeito, há animais que são uricotéricos também vão estar eliminando aí ácido úrico e amônia. Isso vai depender da disponibilidade de água no corpo do organismo. Em se tratando de excreção humana, aí a gente vai agora dar um mergulho em se falando de excreção humana. A gente vai falar sobre os rins e sobre os componentes que formam os rins, que são os néfrons. Em seguida, eu quero falar para você um pouco sobre a questão dos peixes, que se adora cair em prova. O peixe lá de água salgada e o peixe de água doce. Eles vão ter mecanismos de osmorregulação um pouquinho diferente. Então, através de uma imagem, eu também quero mostrar para você isso. Então, pega aí teu lapisinho, se você não pegou ainda, para você poder anotar essas informações com relação ao nosso sistema excretor. No caso, eu vou falar do sistema excretor, falar dos rins e dos néfrons, onde acontece o processo de formação da urina, o processo de filtração, o processo de reabsorção e o processo de secreção. Então, se liga aí nessa imagem, beleza? Show! Beleza, pequeno gafanhoto? Então, vem aqui comigo conhecer as funções dos rins, o que é que ele faz. Então, olha só, se alguém perguntar para você qual é a função dos rins, você vai citar duas funçõezinhas que são padrão dos rins.
A questão de eliminação da ureia produzida pelo fígado, beleza? Quem vai produzir a ureia a partir da amônia é o fígado. Além dela eliminar essa ureia, além dos rins eliminar essa ureia, os rins também regulam a concentração de água e de sais. Essa regulação ela é importante porque justamente é aí que está o processo de osmorregulação. Isso daí vai ser a base de 2 hormônios que eu cito já para vocês o nome deles. Olha só, dos rins saem os ureteres, que levam a urina para a bexiga urinária, que acumulam a urina e a lança para o exterior através da uretra. É isso daí. Toda aquela urina, que no caso a urina ela é formada por água, por ureia, por glicose, vai ter vários compostos que vai formar lá a urina. Mas enfim, essa urina ela tem que ser eliminada, mas antes dela ser eliminada, ela pode ser armazenada na bexiga para posteriormente ela ser eliminada. Agora, uma outra função dos rins, que ela entra dentro de um outro sistema, mas acaba sendo função dos rins e você não pode esquecer, é a questão da função endócrina. É isso aí. Lembre que as glândulas suprarrenais estão aí nos rins. Nós temos a glândula do córtex da suprarrenal, que fica nessa camada aí externa, ó, quem está aqui apontando, córtex. E esse córtex aqui ele vai produzir 2 hormônios, a aldosterona e o cortisol. Já tem uma aula aqui no meu canal de sistema endócrino e eu cito lá, mas eu vou só lembrar para você. A aldosterona é um hormônio aí fundamental para a reabsorção de sais minerais, principalmente a reabsorção de sódio. E o cortisol é um hormônio aí que, nossa, tem milhões de funções, mas uma função dele bacana é a questão de anti-inflamatório natural. Outros 2 hormônios também são feitos aí nas suprarrenais, no caso na parte da medula, que é a adrenalina e a noradrenalina, que são hormônios aí utilizados em situações de medo, de perigo, e faz com que a gente aí se bombe aí de energia de uma hora para outra. Então, os rins também têm essa função. Do que é que os rins são feitos? Beleza. Gente, os rins são feitos de néfrons. Aí se encontra um néfron. Patrick, quantos néfrons existem nos rins? Brother, milhões. Milhões de néfrons vão formar os rins. 3 funções fundamentais são explicadas quando se fala de néfron. A função de filtração, a função de reabsorção e a função de secreção. Eu quero que você entenda essas 3 funções. Se liga aí. Muita coisa, pessoal, é filtrada. Olha aqui para onde eu estou apontando. Muita coisa ela é filtrada. O néfron, ele vai possuir, digamos que 2 regiões. Essa cápsula aqui, chamada de cápsula renal, e esse tubinho aqui, chamado de tubo néfrico, que também vai ter as suas 3 partes. O tubo do contóx proximal, a alça de Ehlen e o tubo do contóx distal. Esses nomezinhos aqui é só para você entender algumas coisas que acontecem nesse néfron. A filtração, ela acaba, pessoal, pegando muita água, pegando muito sal, pegando muita glicose. E olha, 70%, pessoal, do que é filtrado é cloreto de sódio. Além de moléculas orgânicas pequenininhas, como os pequenos aminoácidos, glicose, também acabam sendo filtrados. E a ureia também acaba aí sendo filtrada. O problema é que se isso aqui tudo fosse eliminado, você sairia no prejuízo. Então, para isso não acontecer, existe um processo de reabsorção que ocorre nos néfrons. Vários capilares vão estar aí inseridos aqui nesse néfron. Essa imagem aqui não está mostrando, mas vários capilares ficam aqui perto desses néfrons para poder acontecer esse processo de reabsorção. O que é importante você saber? Que a reabsorção dos sais, elas são diferentes da reabsorção da água e da molécula orgânica. Só para você ter noção de uma coisa. Grande parte da glicose que é reabsorvida, pessoal, ela é reabsorvida por transporte ativo, beleza? Grande parte dessa absorção ela acontece aqui no tubo do contóx proximal. Grande parte da água é reabsorvido aqui, pessoal, na alça de Ehlen. E grande parte dos sais minerais, além também de glicose,
é reabsorvido aqui também por transporte ativo no tubo do contórax distal. Então é importante você saber que ocorrem essas reabsorções bem específicas. Além de tudo isso, existe ainda uma função de secreção, que nada mais é do que a liberação, pessoal, de íons de potássio, que isso acaba também sendo importante também para, no caso da questão da regulação do pH do sangue. Beleza? Removendo aí íons de hidrogênio. Então, essa questão de secreção de potássio, essa questão de retração de íons de hidrogênio também vai estar contribuindo aí para controlar o pH e diminuir a perca aí também do potássio. Então, essas três funções são as funções do néfron. E não esquece disso que eu falei para vocês. Os néfrons, eles formam os rins. Beleza? Agora existe algo bacana que eu quero que você saiba, para você não esquecer. Então nota isso. Olha só. O hormônio ADH atua na reabsorção de água. Esquece disso não. O hormônio diurético, que está vindo lá da glândula hipófise. E diga-se de passagem que o ADH é um hormônio produzido pelo hipotálamo, armazenado na neurohipófise, e então ele é eliminado para poder fazer esse processo de reabsorção. Diga-se também de passagem que o hormônio aldosterona é o hormônio que atua na reabsorção de sais, principalmente o sódio. E diga-se de passagem que também existe um controle hormonal aí, pessoal, que envolve esses dois hormônios, que é o que chamamos de ciclo renina-angiotensina, onde os rins atuam também aí no controle da pressão do nosso corpo. Isso aí, sobre esse ciclo, eu vou falar ele em outra aula, mas tem aqui no meu canal, vou deixar aqui o link, uma aula específica falando da questão do ciclo renina-angiotensina. E eu vi aqui agora que eu coloquei água sem acento, viu? Pelo amor de Deus, releva isso, que aqui é tudo feito de madrugada. Então, galera, essas são as funções que fazem o néfron. Existe mais uma coisa que eu queria que você soubesse, que principalmente para quem vai tentar Enem, é foda, tu tem que saber. A questão da osmorregulação dos peixes que vivem em água salgada e dos peixes que vivem em água doce. A disponibilidade de sal é diferente, né, desses dois organismos, no ambiente em que esses dois organismos sobrevivem. Então aqui é só mais para você conhecer, porque se caso venha cair numa prova você sabe. Então, o peixe de água salgada, ele tem um sistema de osmorregulação diferente de um peixe de água doce. Olha aqui as principais diferenças que eu encontrei aqui essa imagem e achei bacana ela explicar. Olha aqui no 1. Esse peixe de água salgada, ele secreta de forma ativa o sal, ou seja, o sal sai de forma ativa. Isso até faz sentido, uma vez que aqui fora já tem muito sal. Então o sal, ele sai de forma ativa. Esse peixe, pessoal, é importante que você saiba também que ele perde água também por... ele perde água por osmose. É porque essa imagem aqui não está mostrando, mas esse peixe aqui ele perde água por osmose. A absorção ocorre de forma passiva, né, sem gasto de energia, e a água também acaba aí entrando também de forma passiva. Uma outra coisa importante que acontece aqui é que esses peixes de água salgada, eles urinam pouco, certo? A sua urina, ela é um pouco mais concentrada e eles acabam urinando pouco. A questão do peixe de água doce, como a disponibilidade de sal vai ser um pouco diferente, esses peixes aqui, pessoal, eles vão ser muito massa. A água vai entrar nele por osmose, beleza? Isso aqui é importante. E vai acontecer a absorção ativa também de sais. E esse peixe aqui, a sua urina, ela vai ser bastante diluída, ele vai urinar muito. E esse peixe, por ele urinar muito, ele acaba tendo um sistema de reabsorção muito eficiente. Porque senão ele ia perder muitos sais minerais e muita água na urina. Então ele acaba tendo um sistema de reabsorção bastante eficiente. Então é só para você conhecer essas diferenças que acontecem entre esses animais aí que vivem em um ambiente de água salgada e um ambiente de água doce. Beleza? Certeza que você entendeu, porque afinal você é foda.
Tenho certeza que você entendeu. Se você não entendeu, apesar de você ser foda, volta aí mais um pouquinho, assiste novamente, copia aquela informação que você não notou, que eu tenho certeza que você vai aprender. Gente, muito obrigado por assistir minha aula, obrigadão mesmo. Sou Patrick. Muitos comentários aí perguntando, dizendo que eu sou da Bahia, dizendo que eu sou aí não sei da onde, mas eu não disse porque afinal aqui no YouTube não tem assim um perfil, né, para dizer de onde você é. Mas galera, eu sou do Ceará, sou de Juazeiro do Norte, no Ceará, uma cidade grande, é uma das cidades maiores aqui do Ceará, fica no interior, fica muito longe de Fortaleza, fica mais perto de Pernambuco e Paraíba do que até mesmo a capital Fortaleza. Mas é isso aí, somos do Nordeste, somos do Brasil e o que interessa é o processo educacional. Curta aí o meu vídeo, porque esses vídeos, galera, é gravado de madrugada, é gravado de manhã, é gravado quando eu tenho um tempo. E é isso daí, tudo isso aí para o seu processo de aprendizagem. Então, curte aí embaixo, se inscreve no canal e valeu!